Muito boa noite a todos. Boa noite a você que está aqui conosco agora. São 20 horas mais 4 minutos, né? Aqui no meu relógio. E nós estamos começando aqui o primeiro episódio, né? O primeiro capítulo aqui de uma série de lives que a gente vai fazer. Hoje, especialmente porque hoje é o Dia das Mulheres, então vamos falar sobre as mulheres na indústria. E eu vou chamar aqui o Abílio. Boa noite, Abílio. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Parabéns para as mulheres nesse dia especial. Boa noite, Alê. Boa noite. E vamos aí para essa live que vai ser muito legal, hein? Vai ser um papo muito rico com a nossa convidada que chega daqui a pouquinho aí. Exatamente. Só antes da gente começar a falar sobre o assunto, né? Eu queria nos apresentar, né, para o pessoal que está logando aí agora, o pessoal que está conectando. Nós somos da industrialização, né? O que é a industrialização? A industrialização nasceu como um podcast para falar especificamente de assuntos relacionados à indústria, né? Então a gente sabe que tem bastante coisa para falar da indústria, né? São vários assuntos, são vários segmentos, e a nossa proposta é justamente essa, né? A gente quer abordar tudo isso que se refere à indústria e trazer de uma forma fácil, uma forma descomplicada, falando um pouco das nossas experiências, né, Bílio? Exatamente, Ale. Lembrando como a gente falou lá no primeiro podcast, primeiro episódio do podcast Industrialização, que praticamente tudo que a gente vê é indústria, né? Educação é indústria, saúde é indústria, marketing, mídia, né? Então música, cinema, tudo isso é indústria e não só fabricação de produtos, né? E o propósito é esse, né, Ale? É levar o que a gente já viu dessas diversas indústrias para as pessoas, né? O conhecimento que a gente adquiriu durante o tempo que a gente passou pela indústria e trazer os convidados aí para falar o que a gente não sabe, principalmente, né? E É aí a isso gente aí. aprende junto com a galera. É E isso aí. Por aprender isso que também o. com o comentário que as pessoas fazem, né? Às vezes a gente faz um episódio, coloca um vídeo no YouTube e as pessoas comentam coisas e também nos ensinam aí através dos feedbacks, dos comentários, né, Ale? É uma grande troca de experiência, né? A nossa ideia realmente é essa, é fazer uma troca de experiência para que a gente possa, todo mundo, crescer junto, né? A gente, como o Abílio comentou, e isso é muito importante, né, Abílio? A gente cada dia descobre que a gente não sabe, né, aquilo que Um monte achava de que realmente coisa. sabia, né? Sempre é uma descoberta nova, estamos aprendendo novas coisas, estamos desenvolvendo. Então, essa é a ideia. Por isso que até o nosso mote aqui é Exato, o passado, o presente e o futuro da indústria, para a gente poder falar um pouco sobre tudo, né? exato, exato. E conta um pouquinho aí como tudo começou, Ale. Então, né, na verdade, isso aí surgiu de um projeto que já tinha um tempo, né, na minha cabeça sobre isso aí. Eu sentia que faltava um podcast, né, alguém que falasse essa língua que nós conhecemos, né, a língua do dia a dia, a língua do chão de fábrica, da logística, da qualidade. Eu falei, poxa, não conheço ninguém que faz isso, não conheço, né, nenhum canal ou nenhum podcast, né, que seja específico para isso. Eu falei, bom, precisamos fazer então. Se nós não temos, vamos criar, né? É Exato, melhor fazer o feito do que o perfeito. E aí, claro, exato. não dá para fazer as coisas sozinho, né? Então eu resolvi convidar alguém. Convidei o Abílio. É isso aí. E foi o convite certo na hora certa, né? Eu já vinha bastante tempo pensando em criação de conteúdo e estudando um pouco sobre produção de conteúdo, divulgação, e tinha alguma parte ali que eu não sabia como fazer, e o Ale sabia, né? E aceitei de pronto o convite do Ale. Eu sou um ouvinte de podcast voraz. Eu ouço podcast antes do smartphone, antes do Spotify, antes do agregador de podcast. Meu filho baixava para mim da internet, gravava em CD e eu colocava no carro para ouvir nas viagens. Então, tá aí agora a gente produzindo alguma coisa daquilo que a gente conhece, trazendo gente que a gente conhece para falar, né, de vários assuntos aí. E aí o pessoal pode, né, pedir, comentar, falar aí no chat, nos comentários do YouTube, nas nossas redes sociais. O que vocês querem ouvir?
sobre que assunto vocês querem, né, que a gente traga alguma coisa aqui. E a gente vai atrás. Se a gente souber, a gente fala. Se a gente não souber, a gente acha quem sabe, né, Lê? Com certeza, e sempre tem, né? A gente, graças a Deus, no nosso networking, sempre tem gente que sabe dos assuntos que a gente quer falar, né? Exatamente, exatamente. E vamos falar então, Abílio, sobre o nosso tema de hoje, né? Deixa eu até passar aqui, ó. Faz a introdução do nosso tema aí, Abílio. Já Lugar apresenta a de nossa mulher convidada. na indústria. Então vamos falar um pouquinho das mulheres na indústria. Como a gente já falou nos episódios de podcast, é um assunto que a gente não domina, né, Lê? Então a gente traz sempre a Grazi aí para falar da presença feminina nas indústrias, né, da luta que as mulheres vivem há muito tempo pela igualdade dentro da indústria, né, falar um pouco do 8 de março aí, por que que ele é tão importante para nós, por que que essa luta da mulher na indústria, no mercado de trabalho e na própria sociedade em geral é uma coisa tão importante e deve ser lembrada no dia 8 de março. Então, Grazi, vem com a gente e nos ajude aí a entender um pouco disso. E até como a gente já estava conversando um pouquinho antes, a gente tinha dado o nome da live, né, Lugar de Mulher na Indústria. Aí hoje de manhã, ouvindo no rádio, eu ouvi várias vezes o mote lugar de mulher é onde ela quiser. Eu falei, peraí, a gente tem uma live falando que lugar de mulher é na indústria. Tem alguma coisa errada aí, Grazi, ou não? Nada errado, Ah, tudo certo. beleza. Boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês novamente. A ideia de Prazer é vocês é nosso. incrível. E dar essa abertura e trazer esse tema feminino, esse tema tão importante que é o Dia Internacional das Mulheres, aqui no canal de vocês. Então, primeiro, parabéns pela iniciativa e muito obrigado por essa abertura, viu? Nós que agradecemos. Então, assim, primeiro falar um pouquinho de por que eu estou aqui para falar disso, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que pelo papel que a gente deseja desempenhar dentro desse cenário mundial de equidade, e também por causa de toda a minha formação. Apesar de eu ter iniciado a minha carreira no comércio, depois trabalhei em banco, mas há mais de 20 anos me encontro na indústria e vivendo essa vida do dia a dia e que é extremamente masculino. Tá? Então, por que o tema ele se faz relevante? Primeiro, por causa do canal em si, mas principalmente porque ainda é um ambiente muito masculino. Então, nós temos uma participação mínima das mulheres na indústria e daí a provocação. Lugar de mulher, sim, é onde ela quiser, inclusive na indústria. Então, legal. Então, tá aí o convite e que não temam, podem participar, que todos serão muito bem-vindas, todos serão muito bem-vindas, e a ideia é que a indústria ela tenha a maior diversidade possível para alcançar os melhores resultados possíveis também, que somente com a equidade e com a diversidade é que nós vamos conseguir alcançar. Legal. E, Grazi, você comentou que você começou no comércio, né? Conta um pouquinho do seu background aí, como é que você chegou na indústria. Fala um pouquinho mais de você. Eu comecei eu trabalhava com meu pai no comércio, como muitas pessoas, a gente começa trabalhando com o pai em um pequeno comércio, e aí todos os filhos trabalharam com o meu pai, eu trabalhei com ele desde muito novinha. Entrei na faculdade, mesmo trabalhando depois na minha área de atuação, que eu me formei em administração, mesmo trabalhando em outros locais, eu continuava no comércio, porque o comércio não para, sábado e domingo, então eu continuava atuando com ele. Tive a oportunidade quando eu fui fazer o curso de administração, o meu sonho era trabalhar em banco, fiz orientação vocacional e falei, não, é banco que eu vou trabalhar, mas eu entrei
tive a oportunidade de trabalhar no Banco Santander e no Banco do Brasil, porém não me encontrei. E já no final do meu curso de administração, eu fui convidado por uma colega de sala para entrar numa indústria de autopeças para atuar na área de logística. E lá eu me realizei. Olha só. Bem, assim, no final do curso, voltei todos os meus estudos para essa área de logística, então, ainda naquela época, e isso em 2001, lá voltei todos os meus estudos para essa área, fui fazer pós-graduação em logística, continuei estudando, fiz mestrado voltado para a cultura organizacional, bem direcionado para RH, mas voltado também para os estudos dentro de indústria, mas aí com uma visão cultural e industrial também. E também entrei na academia, não podia deixar de repassar o que eu aprendi, o que eu vivenciei. Então, desde 2007, eu leciono, tive experiência em grandes faculdades, universidades, e hoje continuo ainda dando aulas aí no Instituto Rama Krishna, num projeto social, aqui em Minas, e na Faculdade IESLA, de forma intermitente, nos cursos de logística. Eu acho que é um pouquinho de mim, mas o principal, continuo na indústria. Não saí esse tempo todo sempre atuando na indústria. Hoje eu não estou mais na indústria de autopeças, eu estou na indústria têxtil, mas bem ainda focado no que eu gosto de fazer, que é realmente essa transformação, é fazer acontecer, né? E atender ao mercado, né? Naquilo tudo que o mercado hoje almeja. Então é isso. Legal. Indústria têxtil que tem uma predominância feminina, né, Grazi? Mas aí uma percepção minha, não é uma constatação, mas com muitas lideranças masculinas, por homens, né? A gente, hoje, a indústria que eu atuo, 67% do quadro de alta administração é feminino. Tá? Então, por princípio, eu optei por ir para essa empresa no sentido que lá 100% de todos os departamentos possuem mulheres. Legal. Tá? E 77% dos funcionários são mulheres, e na administração 67% aí do quadro de alta administração são formados por mulheres. Então, a gente tem aí a gente tem que equilibrar agora de novo, porque eu acredito muito na equidade. Então, a gente tem aí buscado um público, assim, as nossas vagas, elas não são divulgadas mais com gênero, eram coisas que aconteciam no passado, então a gente tem seguido bem a cartilha da ONU, que a gente vai falar daqui a pouco, no atendimento dessa equidade que a gente tanto busca. Legal, muito bom. Muito legal, muito bom. Aproveitando o pessoal que está na live conosco aqui, eu queria convidar vocês, né, a compartilhar essa live, ok? Queria convidar vocês também a clicar aí no joinha, porque quando você clica aí no like, o YouTube, o algoritmo do YouTube, ele entende que esse é um assunto relevante e ele acaba sugerindo para mais pessoas, né? Então mais pessoas vão saber que a gente está falando aqui sobre esse assunto aqui, tá bom? Legal, isso aí. Deixa eu compartilhar um slide aqui, para a gente começar a falar. Vamos lá. Sobre o assunto. Né? Olha só, aí, algumas fotos aí do começo do século, né? No final do século passado, né? Isso lá, século XX, né? Começo do século XX, final do século XIX. Grazi, fala um pouquinho para a gente desse contexto histórico aí. Na verdade, a gente até colocou alguns motes, né? Quando a gente estava divulgando, que na verdade o Dia das Mulheres ele é mais marcado por lutas, né? Por sangue, suor e lágrimas, do que por flores, chocolates e presentes, né? Exatamente, na verdade é de muita luta. Vamos falar assim, grandes fatores que aconteceram bem no início do século XIX, tá? Então, em 1911,
2008, nós temos aí uma marcha de 15 mil mulheres nos Estados Unidos, tá? Que foi em Nova York, isso, chamando aí para a necessidade de redução de jornada de trabalho, salários melhores, condições melhores de trabalho, porque naquela época realmente as condições eram bastante rústicas, e aí tem esse primeiro movimento aí grande, chamando a atenção para a necessidade aí de melhorias da condição de trabalho. Lembrando que vou falar assim, o contexto onde a mulher surge como operária, ela vem surgindo por falta da mão de obra masculina, e aí sim a aceitação do trabalho feminino e de crianças dentro da indústria, buscando suprir a ausência de homens no mercado de trabalho, porque eles estavam destinados à guerra. Então, o homem ele saía da possibilidade do trabalho da indústria, e aí a mulher surge nesse cenário, porém com uma condição salarial muito ruim e com vou assim, a condição do contexto também muito ruim, porque você já não tem um apoio familiar adequado, você deixa a sua família para ir para o mercado de trabalho, e muitas vezes levando essa criança também para essa condição. Então, e sempre num contexto salarial muito ruim. Só que não é nesse momento que se tem a determinação do Dia das Mulheres, tá? Então, existe aí, a ideia ela vai surgir em 1910, numa conferência internacional das mulheres, e lá eles se determinam aí que deveria ter um dia marcado para a existência aí, da comemoração do Dia das Mulheres, tá? E somente oficializado em 1975 que nós temos aí a ONU determinando a data efetivamente para o dia 8 de março como Dia Internacional das Mulheres. Acho bem curtinho, porque o assunto da live é comprido, então acho que a ideia é essa, de passar como que foi marcada a data. Uhum. E aí o próximo slide, né, Ale, a gente já tem uma realidade um pouquinho diferente, né? Eu chamei a atenção quando o Ale selecionou essas fotos, principalmente do primeiro para o segundo, né, as condições de trabalho, né, uso de EPI, né, a gente viu lá no primeiro que as pessoas, né, as mulheres não tinham EPI, né, mexendo com peça metálica, na construção civil também sem luvas, que era uma coisa geral na época, até pela escassez muitas vezes de recurso, né? Hoje a gente já tem um pouco mais de recurso e a condição é um pouquinho diferente, né? E aí com mulheres aí já, algumas mulheres numa condição de liderança, mas ainda em busca de uma equidade, né, Grazi? O seu reconhecimento. Eu fiquei feliz vendo as fotos, muito feliz de ter aí a Juliana Coelho, que representa muito bem o que as mulheres podem e aonde elas podem chegar. Então, para quem não conhece, a Juliana ela é da FCA, ela era, não posso ser a número 1 em Pernambuco, na indústria da Fiat em Pernambuco, e agora ela está representando a área operacional de forma mundial. Então, ela assumiu uma cadeira muito alta e uma jovem, ela é muito nova, e aí tendo essa participação aí no mercado aí mundial, representando as mulheres super bem. Então, eu acho muito legal essas imagens, mostrando mulheres de frente. É lógico que o caminho é longo, a gente tem uma condição, para quem não sabe, nós somos 52% da população brasileira, então nós mulheres somos 52%, e ainda na alta administração e em cargos de relevância, nós temos um percentual muito baixo de representatividade
E quando nós estamos nesses cargos, nós ainda temos uma briga grande, porque nós não temos equidade salarial. Então, nós chegamos, em média, a ganhar 77% somente do salário do homem no mesmo cargo. E só para vocês terem ideia do quanto isso representa, seria a mesma coisa que nós trabalharmos 84 dias sem receber, comparado com o homem. Quando a gente coloca os dados, você não, mas é quase a mesma coisa, 77%. Mas não, isso quer dizer que eu vou trabalhar mais sem receber aquilo que um colega homem receberia. E tem um outro dado que você já trouxe para a gente, Grazi, que geralmente a formação das mulheres, em média, no mesmo cargo é maior, né? Superior. Para alcançar o mesmo cargo, ela tem que ter uma formação muito maior. Então, para ela se candidatar nesse cargo, ela tem que ter uma formação bem maior do que um homem. Com detalhe, eu já falei isso também, conforme pesquisa do IBGE, quanto mais alto o cargo que a mulher ocupa, mais ela trabalha. Tá? E para o homem, isso é inversamente proporcional. Quanto mais alto o cargo que ele ocupa, menos ele trabalha. Ele consegue delegar mais? Ele consegue delegar mais sem perder o respeito. E as ações das mulheres, quanto mais alto o cargo, ela é muito questionada o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro, o homem, se ele se ausenta por algum motivo, ele teve um motivo de ser, e aí ninguém vai questionar ele. Se uma mulher se ausenta dentro da empresa, ela tem que explicar detalhadamente. Eu estou falando, gente, isso é cultural, não são valores, são culturas existentes. Então, a gente está brigando justamente para mudar isso. Conseguir trabalhar o mesmo volume de trabalho que um homem trabalha, ter essa igualdade e receber a mesma coisa. O salário compatível, né? Compatível. Esse que deveria ser o normal, né? Porque se paga a cadeira e não quem está sentado na cadeira. Então, isso a gente vai falar, um dos princípios que a ONU trabalha, tá? No sentido de ter essa equidade, essa igualdade. Então, você pensar, qual é o cargo? O cargo, ele tem que remunerar X, não é porque é homem, não é porque é mulher. Então, isso é importante, a gente está tratando. Muito legal. Então, tem mais um slide aqui que a gente colocou. Essa foto eu achei interessante porque é uma fábrica, né, do começo do século XX aí, aqui no Brasil, né, em Brusque, lá em Santa Catarina. Então você vê que as condições de trabalho realmente eram bem complicadas, né? A grande maioria aí é mulher, né? Você vê na foto aqui, no primeiro plano, as 3, só que lá no fundo tem mais. E você não vê um IPI, né? Você não vê condições de segurança, né? Você vê que é um barracão, na verdade, né? Então era bem complicado aí. E aí lembra até aquele fato que a Grazi já comentou, né? Do que começou a gerar um grande movimento para o Dia das Mulheres, que foi a fábrica que queimou, né? Que a gente comentou no outro episódio do podcast também, e que todas as mulheres lá, né? Muitas mulheres morreram carbonizadas, e isso começou a gerar aí um movimento grande, né? Pelos direitos de trabalho, né? Das mulheres. Exatamente.